Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira já está chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, a gente fala ao vivo sobre a eleição do Conselho Tutelar. A Lena Caetano vai contar detalhes do processo seletivo, porque termina hoje o prazo das inscrições. Fome segue sendo um dos maiores desafios da humanidade. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas não têm o que comer. Em Cachoeira do Sul, o programa se encaminha para sair do papel e atender 200 pessoas que sofrem com fome. É o Cozinhas Solidárias. Seriam 200 refeições em cada um dos CRAs por dia. Nós estamos com recurso já de R$220 mil das emendas impositivas dos vereadores. Nós temos mais uma emenda de R$300 mil do ex-deputado Henrique Fontana e mais 300 mil do deputado Covatinho. Tem notícias internacionais no quadro Semana pelo Mundo. O fenômeno El Niño está voltando e vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. E ainda tem o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal vou comentar sobre crueldade com animais. E claro, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua opinião, reservado para sua mensagem, para sua foto, para o seu vídeo. Mande para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então comente nas nossas lives, no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. Vai participando agora porque o NT Sul já está no ar. E a gente começa o NT Sul falando ao vivo com a repórter Lena Caetano, porque termina hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo dos novos integrantes do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. Os participantes vão passar por algumas etapas até a posse, no início do próximo ano. Lena Caetano, boa tarde, bem-vinda. Conte detalhes para a gente aí sobre esse processo, para a escolha dos novos conselheiros tutelares. Olá, Daniel, boa tarde a ti e aos amigos de casa, muito bom estar com vocês novamente. É isso, Daniel, estamos aqui na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeira do Sul para detalhar um pouco mais sobre este processo, um processo muito importante, até porque escolhe os representantes, 5 pessoas, 5 titulares e também define os suplentes que vão ser responsáveis pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes de Cachoeira do Sul no quadriênio 2024-2027. Durante os próximos 4 anos, então, essas pessoas terão esta missão e por isso esse processo de escolha é bastante meticuloso, passa por uma prova, por um concurso de prova, passa também por um processo de eleição, onde aí sim a comunidade de Cachoeira do Sul também participa nessa escolha, nesse processo todo. E para a gente saber um pouquinho mais de detalhes sobre tudo isso, conosco aqui Santo Tavares, presidente do Condica. Santo, muito boa tarde e conta para a gente, por favor. Hoje encerra as inscrições, Como é que está esse processo? Boa tarde, Helena, para todos os telespectadores, que estão aí com certeza milhares e milhares nos assistindo neste momento. Hoje encerra o prazo de inscrições para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, Encerra na parte da tarde, quando encerrar o expediente da prefeitura ali, os documentos têm que ser protocolados no serviço de protocolo geral da prefeitura até o final do expediente e segunda-feira, a partir do dia 8 ao dia 11, a comissão especial do processo de escolha do conselho tutelar fará a análise da documentação e caso as pessoas sejam tenham deferido suas inscrições, será publicado o edital, então, com os nomes que tiveram suas inscrições deferidas pela comissão. Santo, vamos por partes um pouquinho, só para que o pessoal entenda direitinho. De repente, muita gente ainda interessada em fazer a inscrição. Quantos até agora? Nós tivemos a contagem hoje de manhã de 17 pessoas inscritas. Bom, desses 17 pode serem acrescidos mais pessoas, Protocolo geral da prefeitura, gente, fica junto ao antigo Fórum de Cachoeira do Sul, lá na Secretaria da Fazenda, funciona também a Secretaria de Educação, é o mesmo prédio. Então, o Protocolo Geral da Prefeitura é lá onde pode ser feita a inscrição, tem que ser apenas presencial, Santo? O pessoal junta os documentos, coloca no envelope, lacra e protocola lá na Prefeitura. Que documentos são esses que devem ser anexados e de que maneira fazer essa inscrição? Teve várias pessoas já, o edital que regra toda a eleição está disponível ali também junto ao protocolo geral da prefeitura. Várias pessoas pegaram esse edital,
provavelmente nós teremos mais inscrições pela parte da tarde, né? Juntar toda a documentação que está prevista no edital, o primeiro passo, colocar dentro do envelope, lacrar o envelope, identificar o envelope e protocolar novamente no serviço de protocolo geral da Prefeitura, né? Esse edital também consta no site da Prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, onde as pessoas podem acessar também através dali ter todas as informações sobre toda essa documentação necessária e os procedimentos. Exatamente, consta no site da Prefeitura, consta no Diário Oficial do município também, Diário Eletrônico, né? E também, como eu já disse anteriormente, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura. Qualquer pessoa pode ter acesso, né? Pega ali, tira a cópia, enfim, leva para casa, analisa. As pessoas que têm interesse, né? Tá tudo dentro do edital. Para a gente esclarecer um pouquinho mais para quem nos acompanha, que tipo de pessoa pode participar? Quais são os requisitos básicos, Santos, para a pessoa se habilitar a ser conselheiro tutelar? Os requisitos básicos já constam no edital ali, né? Em primeiro lugar, tem que ser maior de 21 anos, ter o ensino médio completo, reconhecida idoneidade moral, que é atestada pelas certidões negativas, tanto da Justiça Federal como Justiça Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal. Isso é fácil de conseguir, né? Através do computador, ali da internet. Tem que ter conhecimento da política da criança e do adolescente de no mínimo 1 ano, comprovada com algum tipo de documento, né? Ou se atuou em algum projeto cadastrado junto com o INDICA, precisa ter essa certidão comprovando, né? E também, na verdade, 200 horas de cursos voltados para esse tema, né? A princípio seria basicamente os requisitos principais e básicos, né? Reconhecido da idoneidade moral, no mínimo 21 anos, comprovação que atuou com a problemática da criança e adolescente de no mínimo 1 ano, 200 horas de curso e... Basicamente isso. Basicamente isso, né? Santo, 18 de junho é o dia da prova, né? Vai ter uma prova. Depois de homologadas essas inscrições, né? Vai ser publicado o nome das pessoas e tudo mais. Dia 18 de junho, lá na UBRA, às 9 da manhã, vai ter uma prova. Que tipo de conteúdo terá nessa prova? A prova, na verdade, vai ser elaborada, aplicada e corrigida pela Universidade Luterana do Brasil. O tema da prova é exatamente o ECA, não tem nada fora do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. São 30 questões objetivas e tem que ter um aproveitamento nessa questão de no mínimo 60%. Né? Bom, a partir dessa etapa, faz essa prova, tem uma outra etapa aí que começa então o processo de escolha popular, onde a população, através do voto, através da urna eletrônica, lá em outubro, né, vai fazer a escolha dos conselheiros, vai votar nos conselheiros, nos 5 conselheiros. E eu te pergunto, Santo, começa então dia 11 de julho, se estendendo até 29 de setembro, uma campanha eleitoral, digamos assim. Quais são as regras e normas dessa campanha para conselheiro tutelar? É muito importante essa tua pergunta, né? A eleição do conselho tutelar, em primeiro lugar, ela vai ser na mesma época em todo o Brasil, uma eleição unificada, né? Ela é análoga à eleição geral, quando a gente vota para prefeito, para governador, para presidente. Mesmas regras. As mesmas regras, né? Não pode fornecer nenhum tipo de presente, de auxílio, de bens, enfim, porque pode configurar a compra de votos, não pode transportar eleitores, enfim, uma série de regras análogas à eleição geral, né? Então, o procedimento é basicamente o mesmo, as proibições e as vedações também. Depois essa eleição, então, acontece a votação dia 1º de outubro, né, onde, então, todos os eleitores cadastrados na 10ª Zona Eleitoral, no caso de Cachoeira do Sul, votam e escolhem os conselheiros, é isso? Nós, num prazo pré-definido pela Justiça Eleitoral, que também está fazendo parte desse processo, porque nós vamos, neste ano, ter o ineditismo de usar as urnas eletrônicas, né? Foi a primeira cidade do estado aí que nós solicitamos, através de ofício, à Justiça Eleitoral o uso da urna. Depois saiu uma resolução do próprio TSE, né, fazendo com que essas urnas sejam liberadas para as eleições do Conselho Tutelar, que são eleições facultativas, né?
nós já estávamos, na verdade, nos adiantando nesse processo. Então, depois veio a resolução aí que regrou todo o processo também de uso das urnas eletrônicas. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de colocarmos 30 urnas, ou seja, terão 30 locais de votação que as pessoas poderão se dirigir tanto no município como também no interior do município, né? Ok, Santo, obrigado pelas informações. Presidente do CONDIC, então, Santo Tavares conosco. Daniel, dando as informações sobre este processo que inicia agora. Hoje à tarde, então, 17 horas, prazo final para inscrição daqueles interessados em concorrerem a serem conselheiros tutelares de Cachoeira do Sul. É o pontapé inicial, até porque a posse acontece só em janeiro de 2024, mas tem toda uma etapa, tem várias etapas a serem cumpridas e isso é importante. Então, etapa inicial hoje no site da Prefeitura, tem o edital com todas as informações e orientações para essa inscrição. Também o edital está lá no protocolo geral da Prefeitura, onde você pode e deve, na verdade, concretizar a inscrição presencialmente através da entrega da inscrição em envelope lacrado com toda a documentação necessária. Essas informações, Daniel, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações importantíssimas, né, sobre a questão da eleição para conselheiros tutelares aqui no município de Cachoeira do Sul e em todo o país, né, porque a eleição, como a gente trouxe aí na entrevista da Lena, né, com Santo Tavares, a eleição para conselheiros tutelares, ela é uma eleição unificada, acontece na mesma data em todo o país. Acompanhamento importante, não é, do Estatuto da Criança e do Adolescente, algo fundamental na nossa sociedade. Gente, amanhã tem o dia D de vacinação contra a influenza em todo o Brasil. Cachoeira do Sul não vai acompanhar o calendário nacional. A assessoria de imprensa informou que o dia D vai ser em uma outra data ainda a ser definida. O motivo é a troca de secretários da Saúde, ocorrida na quinta-feira, quando Marcelo Figueiró deixou a secretaria e retornou à Câmara de Vereadores. No comando da Saúde está Milton Kellen. A ação tem como objetivo dedicar um dia à aplicação, aliás, para ampliação das ações de vacinação no território brasileiro e garantir a imunidade coletiva da população contra o vírus da gripe. Para isso, as unidades de saúde abrem as suas portas em horário diferenciado, sem fechamento ao meio-dia e até promovem ações de vacinação itinerante. A campanha segue até o dia 31 de maio. Gente, foi inaugurado hoje de manhã o consultório odontológico do bairro Quinta da Boa Vista, em Cachoeira do Sul. A solenidade contou com a presença de autoridades e da Associação de Moradores do bairro. A Prefeitura de Cachoeira do Sul inaugurou hoje, em solenidade durante a manhã, o consultório odontológico da Estratégia de Saúde da Família, a ESF, do bairro Quinta da Boa Vista, zona norte da cidade. A chegada do serviço especializado se deu 8 meses após a reinauguração da unidade em agosto do ano passado, quando a mesma passou a operar de forma integral e com equipe própria, tendo em vista que a ESF Quinta havia sido inaugurada em abril de 2020, mas atendia a população somente às sextas-feiras. O objetivo principal é dar assistência à comunidade como sendo uma das prioridades. Com o posto de saúde funcionando em definitivo, a gestão municipal da saúde começou a agilizar a adaptação do espaço e o aparelhamento completo do gabinete dentário, que agora foi oficialmente entregue aos moradores. Foram destacados um cirurgião dentista e uma auxiliar de saúde bucal da rede para atendimento em 40 horas semanais. As consultas odontológicas estarão disponíveis de segundas a sextas-feiras, mediante prévio agendamento. A unidade de saúde fica na Rua Manuel Pinto da Mota, número 1208. O atendimento é das 7 ao meio-dia e da 1 da tarde até às 16 horas, de segunda a sexta. A Organização Mundial da Saúde declarou na manhã de hoje o fim da pandemia de Covid-19. Na prática, a doença deixa de ser considerada um risco mundial. O pronunciamento foi realizado pelo diretor da OMS, Tedros Adhanom. O diretor salientou que isso não significa que a Covid-19 acabou. O vírus continua mudando e matando pessoas. O começo dessa emergência global foi em março de 2020.
Chegou o dia, né, de anunciar o fim da pandemia da Covid-19. Mas como destacou o diretor da OMS, né, isso não significa que a doença ainda não esteja presente. Não é mais uma pandemia, não há uma emergência mundial, global de saúde nesse sentido, mas é importante que todos tomem aí os seus cuidados na medida do possível, mas com a ampla vacinação, graças a Deus, o pior já passou, né? Gente, daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade, momento em que a gente abre espaço para você, para o seu recado, para a sua opinião, para o seu ponto de vista, para a sua informação. O que acontece onde você está? Mande mensagem, seja aí um repórter colaborativo do Telejornal NT Sul, mandando uma foto, um vídeo, um áudio ou seu texto para o nosso WhatsApp, que já está na tela aí, viu? É só mandar mensagem no 51997697129. E nas nossas lives, mais fácil ainda, é só comentar no Facebook ou no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Daqui a pouquinho já os primeiros recados na telinha da TV Novo Tempo. E agora nós vamos falar sobre pagamentos, meios de pagamentos bancários. As TEDs e DOCs devem ser encerradas em fevereiro do ano que vem. Segundo a Febraban, as operações bancárias perderam espaço para formas mais rápidas, mais baratas de transferência de dinheiro, principalmente depois do lançamento do Pix. As operações TED e DOC utilizadas para transferências bancárias estão acabando. O levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, Febraban, sobre meios de pagamento, mostra que as transações via DOC em 2022 somaram 59 milhões de operações, apenas 3,7% do total de 63 bilhões feitas no ano. O Pix foi o meio preferido dos brasileiros, com 24 bilhões de reais movimentados. A extinção das duas modalidades de meio de pagamento também foi motivada pela experiência e o custo-benefício aos clientes. O valor máximo transacionado em TED e DOC é de R$ 4.999. Com relação a tarifas, cada banco institui o valor cobrado pelas transações em seus diferentes canais de atendimento ao cliente. Os bancos têm até fevereiro de 2024 para extinguir as operações. O Pix veio realmente para facilitar a vida, né? É rápido, não custa nada, portanto, salva a gente em muitos momentos. Gente, a fome segue sendo um dos maiores desafios da humanidade. O número de pessoas sem condições de se alimentar no mundo continua crescendo. Os dados são do relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas. No Brasil, a fome atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Aumentou pelo quarto ano consecutivo o número de pessoas que enfrentam a fome no mundo. Os dados integram o relatório mundial sobre crises alimentares, divulgado em Roma pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O agravamento da insegurança alimentar severa se intensificou em todo o mundo. Cerca de 258 milhões de pessoas em 58 países e territórios sofreram insegurança alimentar em 2022. Entre os motivos estão conflitos, mudanças climáticas, efeitos da pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia. 7 países enfrentaram inanição e indigência, ou seja, níveis catastróficos de fome, incluindo o Haiti, o único país do continente americano que figura pela primeira vez nessa lista. A situação é preocupante ainda no Afeganistão, Iêmen, Haiti, Sahel e no Sudão. O relatório é produzido pela Rede de Agências das Nações Unidas da União Europeia, agências governamentais e não governamentais que trabalham juntas para abordar crises alimentares. No Brasil, a fome já atingia 33 milhões de pessoas, conforme dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar. Os dados apontam ainda que a insegurança alimentar tem maior prevalência, de 30%, na região norte do país. Ela se manifesta de forma mais presente em famílias com maior número de crianças, em mulheres e em pessoas negras. Os números são ainda mais altos entre os brasileiros que enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Eles somam 125 milhões de pessoas. Os dados são baseados na escala brasileira de insegurança alimentar, que considera a quantidade de refeições que uma pessoa faz por dia e se ela tem preocupação em relação ao que vai comer no seu cotidiano.
E um programa que pretende distribuir diariamente 200 refeições para pessoas que sofrem com fome ou vivenciam a insegurança alimentar em Cachoeira do Sul caminha para sair do papel por meio da Secretaria de Inclusão Social. As cozinhas solidárias são equipamentos de distribuição de comida caseira elaborada dentro de padrões nutricionais totalmente gratuitas. Isso é uma realidade em várias cidades do país e servem como uma ferramenta de combate à fome. Avança em Cachoeira do Sul uma proposta que tem como foco a redução da insegurança alimentar em áreas de maior concentração de pobreza do município. As cozinhas solidárias, projeto que existe em outras cidades do país e também é pauta no Congresso Nacional, onde a Câmara dos Deputados analisa a proposta que institui o programa em nível nacional, com foco na população em situação de rua e de alta vulnerabilidade social. As refeições produzidas são distribuídas gratuitamente a essas pessoas. A proposta é de autoria do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Nós escolhemos, juntamente com as nossas técnicas, para que a gente possa estabelecer essas cozinhas próximas, o mais próximo possível, dos nossos 3 CRAS, né, que seria o Cidadania, o CRAS Zona Norte e o Frota. Agora, como a gente está com a previsão da abertura de um novo CRAS ali entre a Tupinambá e a Bom Retiro, essa cozinha do Frota aqui a gente está procurando centralizar ela que possa atender os 2 CRAS futuramente. Seriam 200 refeições em cada um dos CRAS por dia. Aqui em Cachoeira do Sul, o projeto já conta com a destinação de uma emenda de R$300 mil, assegurada pelo ex-deputado federal Henrique Fontana, do PT, e outros 300 mil do deputado federal Covatti Filho. Os vereadores da cidade também asseguraram recursos na ordem de 220 mil. O investimento para que o projeto saia do papel é de 140 mil apenas em equipamentos, isso sem contar o prédio. Mensalmente serão necessários outros 28 mil para manter a cozinha funcionando. O grande problema nosso é o processo licitatório, né? Aí é que as coisas podem demorar um pouco mais. Nós já estamos em tratativa com alguns setores aí para que a gente possa viabilizar os prédios o mais rápido possível, né? E tão logo a gente tenha o recurso depositado para que a gente possa dar início ao processo licitatório para aquisição desses materiais. Além da garantia de recursos em emendas, a sustentação com aporte do município, que terá participação na manutenção do projeto, parcerias público-privadas serão firmadas para que os alimentos sejam assegurados. Todas as refeições serão elaboradas por nutricionistas, assegurando padrão nutricional. A ideia de consolidar um grupo de padrinhos, né? Nós vamos criar um selo, né? E com certeza a viabilidade total passa também por a gente conseguir formar esse grupo de padrinhos para a gente poder solidificar definitivamente o programa. Hoje, principalmente para essa primeira etapa, né, que eu acho que é a sobrevivência do ano de 2023 e a implantação do programa, à medida que nós tivermos esses recursos depositados, eu acredito que esses recursos, no momento, são autossuficientes para que a gente possa manter exatamente a ideia inicial e sobrevivermos até o final do ano. E, com certeza, a partir daí, como a gente fez até agora, vamos buscar recursos e vamos trabalhar e, com certeza, esse programa vai ser um sucesso. Tomara que seja, né? Gente, o prefeito José Otávio Germano dá posse hoje à tarde, às 14h, à nova secretária de Cultura, Mirela Cruel. A solenidade acontece no gabinete do prefeito. Mirela é natural de Passo Fundo, tem 50 anos e é cineasta. Ela assume o comando da cultura, que estava sendo gerida de forma acumulada por Vanessa Tiazar, secretária de Indústria e Comércio, desde a exoneração de Clarice Almeida em 1º de março. E agora está na hora da sua participação, do seu recado, da sua informação na telinha da TV Novo Tempo. Mande o seu recado, mande a sua informação, a sua opinião para o nosso WhatsApp 51997697129. Também à sua disposição as nossas lives no Facebook e também no YouTube. Estamos ao vivo por lá com o mesmo conteúdo que está no ar na televisão. Fique à vontade para participar. Antes da gente ir para a tela, para trazer aqui as mensagens que estão chegando, um esclarecimento e um posicionamento da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul. A assessoria acabou de enviar um novo esclarecimento para a gente sobre o dia D da vacinação contra a influenza, que a gente trouxe informações agora há pouquinho, né? E a gente, inclusive, conforme a apuração que havíamos feito,
O motivo do cancelamento desse dia D em Cachoeira do Sul seria a troca de secretários. Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira, o motivo não é a troca de secretários, e sim a condição climática, né? A chuva, a umidade toda que está ocorrendo no município, e por isso esse dia D da vacinação não vai ocorrer nesse fim de semana, no sábado, aqui no município. De todo modo, assim que nós tivermos informações, que a assessoria tiver informações sobre a data do dia D da vacinação contra a influenza, nós vamos trazer essa informação também aqui no Telejornal NT Sul. Vamos agora para a tela, mensagens de quem está em casa, de olho na telinha, interagindo com a gente. A Lisa tem uma pergunta para o Dr. Salomão. Se o animal tiver vermes e a gente passar a mão, pega? Obrigado, Lisa, pela participação. Toda sexta-feira tem aqui o quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. E a pergunta já está encomendada, viu, minha amiga? Então fique de olho aqui na telinha que o Dr. Salomão vai responder. Não hoje, tá? Mas ele vai responder ao seu questionamento. Quem mais? A Dália está participando aqui também. Estou assistindo o NT Sul acompanhada dos meus gatinhos. Estão dormindo no sofá. Olha só que fofura, né? Dormindo ali meio um por cima do outro, abraçados, nessa chuva, nesse friozinho. Obrigado, Dália. A Dália está com a gente diretamente de Palmeira das Missões. Daqui a pouquinho, os recados do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Agora é hora de um intervalo rápido. Na volta tem a previsão do tempo para o fim de semana. E ainda tem notícias internacionais no quadro Semana pelo Mundo. Fenômeno El Niño está voltando e vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. E ainda tem o comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre crueldade com animais. Logo depois do intervalo, a gente volta já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da sua TV Novo Tempo. Obrigado pela companhia com a gente nesta sexta-feira. Semana que foi mais curta, né? Começou com um feriado na segunda-feira do Dia do Trabalhador. Chegou a sexta-feira e com muita chuva. A gente vai dar uma olhadinha agora na nossa câmera externa, imagens ao vivo do centro de Cachoeira do Sul. Chuva forte, batendo água aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Dá pra gente ouvir os trovões aqui de dentro do estúdio, inclusive, né? Apesar do isolamento, a gente percebe a chuva bem forte nesse momento no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Bom, hoje o dia começou com muita chuva aqui no município de Cachoeira do Sul. Amanhã e domingo não deve ser muito diferente não, viu? Em todo o Rio Grande do Sul, o fim de semana também deve ser chuvoso. Os detalhes agora na previsão do tempo. Sexta-feira de muita chuva em Cachoeira do Sul desde a madrugada e essa umidade toda continua ao longo do dia. Temperatura mínima 19 graus, máxima 21. Sábado ainda pode chover, mas podem ocorrer aberturas de sol. Temperatura mínima 20 graus e máxima 23. Domingo, o dia deve ser chuvoso outra vez, com cerca de 55 milímetros de volume, conforme a clima-tempo. Temperatura mínima 18 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A sexta está sendo marcada pela presença da chuva em praticamente todo o território gaúcho. Na Serra, no Noroeste e no Norte, existe o risco de temporal com raios e trovoadas ao longo do dia e até eventuais vendavais. Na região metropolitana de Porto Alegre e Central, o risco também existe. Segundo a Climatempo, apenas no extremo sul do estado gaúcho, o tempo deve ficar firme, ainda assim bastante nublado. Além disso, na fronteira oeste, a chuva deve ser menos intensa do que nas demais regiões do estado. A amplitude térmica continua reduzida. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 22 graus. E agora uma sequência de temperaturas iguais. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21 graus, 21 também na região norte, em Passo Fundo, em Santa Maria, na região central, e em Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. E toda sexta-feira tem aqui no NT Sul o quadro Semana pelo Mundo, com as notícias mais relevantes dos últimos dias. E a gente abre o quadro com um alerta climático impactante para o Brasil e também aqui para o estado do Rio Grande do Sul. O fenômeno El Niño está voltando e os efeitos por aqui já devem ser sentidos antes do início da primavera, com muita chuva.
O fenômeno meteorológico El Niño tem uma grande probabilidade de acontecer este ano, alertou a ONU. O El Niño é geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. Um policial do estado americano da Virgínia escapou por pouco de ser atropelado depois que um carro perdeu o controle e atingiu outro veículo que estava estacionado à beira da estrada para o controle de tráfego. O vídeo captado pela câmera da viatura mostra o momento em que o agente realiza uma batida e por um triz não é esmagado por um carro desgovernado. O motorista do veículo abordado pelo policial à beira da estrada também teve sorte e, apesar dos ferimentos, não corre risco de morte. A pessoa que conduzia o carro que provocou o acidente era um adolescente. 70 anos depois, e em um reino bem diferente, o filho de Elizabeth II, a mais longeva rainha britânica, sobe oficialmente ao trono amanhã, Charles III. Ele vai ser o 40º monarca reinante a ser coroado na abadia de Westminster, de Londres, desde o rei William I, em 1066. Fora do Reino Unido, o monarca também é rei de 14 outros países da Commonwealth, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A Casa Branca anunciou que em 11 de maio vai encerrar a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo dos Estados Unidos. O comunicado ressaltou que desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 caíram 95% e as hospitalizações 91%. De acordo com a Casa Branca, as exigências reforçaram a vacinação em todo o território americano e a extensa campanha salvou milhões de vidas. E está na hora de mais um bloco de interatividade para a gente ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nós vamos começar mais uma vez pelo WhatsApp, logo na sequência tem os recadinhos aqui do nosso YouTube e também do Facebook. O WhatsApp é o 51997697129. A gente deixa o número na tela para você ir mandando a sua mensagem enquanto a gente vê recado que chega para a gente na tela. Lourenço, lá de São Lourenço do Sul. Me preocupa uma situação que acontece aqui em São Lourenço, não sei se é por todo o país. Médicos e pessoas influentes aconselham a população para que não apliquem as vacinas contra a Covid. Obrigado pela participação. Realmente, a gente teve aí versões de toda a ordem, né? Mas o resultado está aí. A gente está tendo hoje a declaração do fim da pandemia da Covid-19. A gente está vendo os Estados Unidos liberando funcionários públicos, deixando de cobrar a comprovação da vacinação, justamente porque a vacinação cumpriu o seu papel, que foi de imunizar a população e a gente poder voltar à nossa rotina normal. Portanto, a vacina salvou milhares, se não milhões de vidas, né? Bom, vamos aqui para as participações que chegam também pelo YouTube e pelo Facebook. Com a gente aqui no Face, a Ieda Maria Bataioli da Silva. Boa tarde, estamos assistindo, adoramos as reportagens, a nossa cidade precisava. Podemos dar nossas opiniões e falar dos nossos problemas. Obrigado, Ieda, grande abraço, ótima sexta-feira aí para você, viu? Suzana Hernandes está com a gente, Adriana Fraga, Vera Lúcia Barbosa, Vera Lúcia mandando nuvenzinhos com muita chuva, né? Que é a realidade do município de Cachoeira do Sul e do estado gaúcho de maneira geral nesta sexta-feira. Muita umidade, fim de semana vai ser assim também. Tem mais recados, deixa eu ver aqui para a gente colocar todos eles no ar. A Tatiane Maciel está mandando seu boa tarde, obrigado Tatiane. Diva Oliveira, estamos ligados no NT Sul com essa chuvinha maravilhosa. Obrigado Diva pelo seu recado, pela participação. Daqui a pouquinho o telespectador com vez e voz por aqui em mais um bloco de interatividade. O governo antecipou para maio e junho o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Ao todo, 30 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Ontem, o decreto foi assinado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial. O governo justificou essa antecipação como uma forma de injetar recursos nos mercados locais. A estimativa é de que mais de 62 bilhões e meio de reais movimentem a economia entre maio e junho. Recebem o 13º os segurados e dependentes da Previdência Social que durante esse ano receberam aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária,
auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. E sexta-feira é dia do quadro Vida Animal aqui no Telejornal NT Sul. O veterinário Edson Salomão fala sobre o abandono de animais. Em Cachoeira do Sul, a população tem descartado cães e gatos em containers, isso mesmo, no local onde se coloca lixo. Cachoeira do Sul é uma cidade exemplo no recolhimento de lixo. Esses containers são uma beleza, né? Então é uma coisa moderna, mas infelizmente tem pessoas que estão usando esses containers, que são para ajudar na saúde pública, inclusive, para fazer maus tratos com os animais. E eu vou contar uma historinha porque está acontecendo com muita frequência. Agora, a última, um senhor esteve na minha clínica comentando que ao entardecer, ele, numa rua deserta, ele notou que vinha uma senhora bem arrumada, com uma bolsa, e olhando para os lados, assim, de repente abriu o container, largou um pacote ali, uma sacola e saiu. E como ele vinha atrás, ele ficou meio desconfiado e foi ver o que era, por curiosidade. E notou que aquele pacotinho estava se mexendo, né? Tinha alguma coisa viva ali dentro. E, para surpresa dele, era um gatinho, filhotinho de gato, de 2 meses, muito bonitinho. Eu não sei como uma pessoa teve a coragem de fazer um crime desses. Isso é maus tratos. E maus tratos, existem leis que punem maus tratos aos animais. Agora está pegando, eu acho que moda aqui em Cachoeira, as pessoas colocarem nos containers, se desfazerem dos seus animais indesejáveis, porque o animal deu cria, ela não levou para castrar, e às vezes tem aquele monte de gatinho e as pessoas ou largam na estrada ou atiram dentro do pátio de uma residência onde sabe que tem uma pessoa que gosta e ama os animais. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que ficar atento, porque a pessoa que fez isso não sabe as consequências que poderia acontecer com esse animalzinho, não fosse esse cidadão que não quis se identificar, tivesse socorrido, prestado socorro. Então, as pessoas, quando querem se desfazer dos animais, elas não pensam assim o que deve acontecer com um bichinho que foi criado, às vezes com muito carinho, e de repente é abandonado numa estrada ou no asfalto. O animal ficando com fome, com sede, assustado, correndo atrás dos carros que passam, ou ficando na espera do proprietário, pensando, o proprietário vai vir me buscar. Então, pessoal, maus tratos é uma coisa muito grave, é uma coisa triste para uma pessoa que tem inteligência, né, que se diz racional, fazer esse tipo de barbaridade, de atirar animais em containers, atirar animais no rio ou tentar se livrar jogando esses animais nas estradas ou até dentro de pátios, porque muitas vezes naquele pátio tem um cão e o cão vê aquele bichinho diferente no seu território e por instinto ele vai acabar matando esse bichinho. Então eu peço para todas as pessoas que têm esses animais que pensem bem antes da maneira correta de se desfazer desses animais, né? Procurem recurso, procurem orientação, vão até a prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente. Existem várias ONGs aqui que estão dispostas a colaborar, que são muito atuantes, né? Nós temos ONGs em Cachoeira que servem de modelo para várias cidades do Rio Grande do Sul, né? E pessoas de outras prefeituras vêm a Cachoeira saber como está funcionando, que aqui nós temos o SEMPRA. Então, a posse responsável, eu sempre estou nessa tecla, até posso me tornar chato falando em posse responsável, mas vai chegar um tempo em que eu acho que
as pessoas, para ter um animal de estimação, vão ter que, primeira coisa, colocar um microchip e se cadastrar na Secretaria do Meio Ambiente para que se possa identificar caso aconteça maus tratos ou abandono ilegal dessas criaturinhas maravilhosas que só nos trazem alegria, desde que as pessoas resolvam a criar, bastante consciente que vão ter trabalho, mas que vão ter também muitas alegrias, né? Então eu recomendo novamente, cuidado com os animais, porque eles têm vida, eles sentem dor, né? E as pessoas acham que aquilo ali às vezes é um brinquedo e pode ser descartado de qualquer jeito. Até a próxima. Um marco histórico de proteção e garantias para os trabalhadores brasileiros fez aniversário no dia 1º de maio. A CLT, que é o agrupamento de várias normas normativas do direito do trabalho, em uma única lei, completou 80 anos, cheia de desafios. E a gente confere agora reportagem sobre a jovem senhora chamada de Consolidação das Leis do Trabalho. Bom dia! Bom dia! Oi! A Dona Ira é daquelas pessoas que olha para a vida de frente. Não tinha tempo feio nenhum, eu não tinha preguiça, não tinha nada. Pois ela lembra que também não tinha pegado na mão do seu Eteneslau quando se casaram lá em Cerro Largo, no Noroeste Gaúcho. Ele não tinha nada, eu achava que tinha, não conhecia, aí o bicho pegou, né? Tinha que trabalhar. Trabalhar. É, porque o pai disse, casou, casa do pai é visita. A Dona Ira viu nas tarefas domésticas um ofício. E nunca falei serviço. E de lá pra cá soma mais de 50 anos de trabalho, boa parte do tempo na informalidade e depois com a carteira assinada, em cruzados, em cruzeiros, em reais. Só que nem sempre os empregadores depositaram o fundo de garantia ou pagaram o INSS. Vários não pagaram. Aí eu me aposentei só com meus 60 anos. Mais 3 anos de aposentado eu fiquei trabalhando. Ah, que era uma alegria, né? 2 13º. Aí que eu juntei o dinheirinho e fiz essa casa de cima aqui. Com o fundo de garantia. Aham. Fundo de garantia, meus direitos. O Everton trabalhava com carteira assinada, até perder o emprego no comércio. Agora, segue sendo vendedor, mas por conta própria. Ganho bem mais com salário, né? E eu tenho disponibilidade de horário também, né? Trabalho quantas horas eu quiser trabalhar. E se eu quiser tirar uma folga, também posso tirar uma folga, né? Mas na prática, trabalha mais horas ou folga mais? Trabalho mais horas, na base de 8 a 10 horas por dia, até 12 às vezes. Sinto bastante, sim, somente quando a gente precisa, né? De férias, a gente não tem carteira assinada. É o trabalhar de dia para comer de noite, né? Segurança, proteção, direitos e deveres para os dois lados. Como se regulam as relações individuais e coletivas no mundo do trabalho? O Brasil tem um marco legal. Há 80 anos, no estádio de São Januário, o presidente Getúlio Vargas sancionou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. O cenário na época acentuava a transição do Brasil agrícola para o industrial. E as relações de trabalho, que começaram a mudar depois da abolição da escravatura em 1888, ainda eram precárias. Jornadas de até 18 horas para mulheres e crianças, que recebiam a metade do salário dos homens adultos. Condições insalubres e baixa remuneração. No chão de fábrica estavam os imigrantes europeus, que traziam a experiência desde a Revolução Industrial da mobilização por direitos. Vieram de uma tradição já de mobilização da Europa, se mobilizaram com greves reivindicatórias, que deram origem a essas reivindicações a uma legislação esparsa que veio reconhecendo direitos. Foram sendo criadas leis para regular o trabalho, normas básicas que entraram até na Constituição da época. O salário mínimo, repouso remunerado, a jornada de 8 horas. A própria Justiça do Trabalho veio antes da CLT, que chegou para reunir todas essas leis existentes e também trazer novos direitos, tudo em um único código.
Se nós verificarmos essa palavra no dicionário, é dar importância, é tornar sólido, tornar firme. E esse foi o sentido da CLT lá na época, dar importância aos direitos trabalhistas. As transformações no mundo do trabalho seguiam, assim como novas regras nas bases legais. Mas a principal reformulação em 80 anos da CLT aconteceu em 2017, com a aprovação da reforma trabalhista. Os acordos coletivos passaram a prevalecer sobre a própria lei, o dito negociado sobre o legislado. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Foram incluídas as categorias do trabalho intermitente e do teletrabalho. A terceirização das atividades primárias da empresa passou a ser permitida. Foi uma mudança na lei que atingiu mais de 100 artigos da CLT e outra centena de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas são a jurisprudência consolidada num determinado sentido. Como tudo, numa grande modificação legal, tem prós e contras. De um lado, o entendimento de que essa foi uma reforma para a precarização do trabalho. A terceirização de toda a atividade, que ele inclui várias variáveis de flexibilização, com o trabalho intermitente, com a terceirização, com a pejotização que já vinha acontecendo, das pessoas jurídicas, dos MEIs, das formas autônomas de trabalho, que, na verdade, jogam grandes parcelas da população sem seguridade, sem proteção, não é? E que, se diante do infortúnio, não terão para quem apelar. E ela veio retirar, digamos assim, o mínimo de paridade que se tinha de armas na discussão e na relação do capital-trabalho, para enfraquecer a parte que já é, por si só, a mais fraca. De outro, a visão de uma modernização das leis para os novos tempos. A terceirização não é problema absoluto, desde que as empresas, os empregados, os empregadores cumpram as regras que estão previstas na nossa legislação. O empresário, quando ele contrata, ele precisa saber quanto aquilo vai custar para ele. Eu tenho X de impostos, eu tenho X de matéria-prima, eu tenho X de mão de obra. À medida que as coisas vão andando dentro das relações, principalmente do trabalho, muitas vezes ele é surpreendido com determinadas agregações que são oriundas de entendimentos de tribunal, né? E aí que eu digo, aí uma insegurança muito grande. Essa modernização salvou muito emprego durante a pandemia. Não fosse ela, talvez os empresários ficassem com mais receio de propor determinadas soluções. Então, o negociado sobre o legislado foi importantíssimo. No caso do acesso à justiça, a reforma estabeleceu a cobrança dos honorários e custas periciais no caso de perda da ação, o que não acontecia antes. No primeiro ano, o ingresso de novos processos caiu 36% só na Justiça Gaúcha. Depois houve uma leve recuperação, mas veio a pandemia e caiu novamente. Mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma estabilidade, né? Um retorno, principalmente depois das últimas decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, que declararam alguns dos artigos da reforma, nesse particular do acesso à justiça, inconstitucionais. O Ministério do Trabalho e Emprego prepara mudanças. O ministro Luiz Marinho adianta que estão sendo consideradas as novas formas de trabalho mediadas pela tecnologia, como os serviços por aplicativos. Qual é o trabalhador com maior saúde? Tem saúde de ferro, jovem? Quantos anos ele vai aguentar trabalhando 16 horas diárias sem adquirir uma doença, sem adquirir um estresse? E é importante você ter uma regulação para ter um ambiente saudável, para ter um ambiente de tranquilidade, serenidade, para oferecer um serviço de qualidade e seguro, né, para quem precisa do serviço, ter uma condição respeitável, que valorize o trabalho. Um dos caminhos que o Ministério propõe fortalecer é o da construção, com sindicatos de trabalhadores e de empresas. Não há como você dizer que um trabalhador individual vai negociar com o empresário. É preciso que as instituições representem. Portanto, ter um sindicato forte, organizado, ter a negociação coletiva como espaço privilegiado das soluções dos conflitos, é o ideal, é o que a gente está orientando. É preciso respeito aos direitos humanos, ao direito trabalhista, às mínimas condições de trabalho, a remuneração mínima, enfim, o conjunto de regras que estabelece a legislação do país em proteção a esses trabalhadores e trabalhadoras.
Quantos desafios, né? Na semana que vem, nós seguimos com essa série especial que foi produzida pela TVE. A mediação dos direitos trabalhistas pela justiça e as iniciativas para combater o trabalho análogo à escravidão. São os temas das duas próximas reportagens na série dos 80 anos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E você de casa, quais são os principais desafios no seu dia a dia de trabalho? Você também trabalha com carteira assinada? Trabalha na informalidade? É um MEI, microempreendedor individual? Qual a sua experiência nesse sentido? Quer falar sobre trabalho? Mande mensagem nas nossas redes sociais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto na semana que vem. Assunto que tem a ver com o nosso sustento, né? Com a fonte de renda de todas as nossas famílias e também sobre o bem-estar dos trabalhadores brasileiros. Bom, para você de casa participar, você pode enviar um recadinho no nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Pode mandar um áudio se você desejar, dando aí o seu recado. Pode enviar um vídeo ou simplesmente o seu texto e a gente põe a sua participação na tela, tá bom? Outros dois canais que a gente utiliza para receber as mensagens dos nossos telespectadores são as nossas redes sociais, as nossas lives no Facebook e no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e também o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que interage com a gente diariamente por aqui, separa um tempinho para falar com a gente aqui na TV Novo Tempo. Vamos agora aqui para a nossa telinha, vamos ver recados que estão chegando. O Tiago Figueira, de Cachoeira do Sul, muito triste saber que o ser humano faz isso com os animais. Eles precisam entender que é a mesma coisa que abandonar uma criança no container ou no interior. Obrigado, Tiago, pela participação. O Tiago está comentando o tema de hoje do quadro Vida Animal. O Dr. Edson Salomão falou sobre abandono de animais, maus tratos animais aqui em Cachoeira do Sul, contando histórias, inclusive, aqui tem o recolhimento de lixo por meio de containers, né? E em algumas situações as pessoas vão ali e destinam os seus animaizinhos, seus bichinhos, deixam ali, né? E simplesmente abandonam. É realmente um caso que precisa ser, um caso não, né? São casos que precisam ser resolvidos e passa pela consciência da população, pela nossa consciência como um todo, né? Quem mais? A Mara Lúcia Schott está participando. Que tristeza colocar animais vivos ou mortos em qualquer lugar, ainda mais em container. Como as pessoas são cruéis. Os bichinhos são muito carinhosos e dóceis e eu adoro animais, diz aqui a Mara. Muito obrigado, Mara, pela participação. É isso, né? A gente precisa cuidar dos bichinhos, é preciso que a gente tenha posse responsável, ou seja, se a gente é ali o tutor, a gente tem um animalzinho na casa da gente, precisamos cuidar bem deles, né? Manter dentro do domínio ali da propriedade, para que eles não saiam ali, não extrapolem, não vão para a rua, para não causar aí tantos problemas. Muito obrigado a você que interagiu, você que separou um tempinho para falar com a gente nesta sexta-feira, aqui em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, uma sexta-feira de muita chuva, né? Temos imagens da nossa câmera ao vivo, aqui do centro de Cachoeira do Sul. Vamos dar uma espiadinha em como está o tempo agora. Aí está, na tela, no ar, imagens do centro de Cachoeira nesse momento. Segue a chuva, né? Chovendo bem nesta sexta-feira. E no fim de semana, para quem ligou a TV agora, previsão também de tempo chuvoso. Amanhã um pouco menos chuva, volume menor, mas no domingo a chuva vai ser forte aqui no município. E somente a partir de segunda-feira é que uma massa de ar seco deve ingressar aí no estado e a gente deve ter uma mudança nesse cenário que a gente vem tendo desde o comecinho do mês de maio. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E na segunda-feira a gente se encontra de novo por aqui ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, um excelente final de semana e, claro, fique com a Novo Tempo. Até segunda. Tchau.